Oi, pessoal, eu sou a Naomi. Eu sou o Duca. E eu sou a Rafa. E isso não é um manual de vida. E o assunto de hoje é 10 coisas chatas de ter pais separados. Ou de ser um pai separado também, Isso. né? São pais separados, divorciados, mas casou de novo. São 10 coisas pra mostrar pra vocês que, apesar da gente estar o tempo todo mostrando que a vida é leve, também tem coisas chatas que a gente não gosta muito de ficar falando e ressaltando, mas elas existem, então a gente vai listar 10. Primeira coisa, logística. Tá. Não sei o que é isso. Isso é mais do pai, né? Mas você também, você sabe o que Você é. também não curte muito. É que é o seguinte, a Naomi, ela mora numa outra cidade, ela mora mais de 100 km de distância de mim. Então, cada vez que a gente vai se ver, a gente precisa se deslocar e pegar pedágio, e gastar gasolina, e gasta tempo, e dá sono dirigindo. Essa é a parte chata, porque quando a Naomi ainda morava aqui, a gente se via com muito mais frequência, né, filha? Mais do que uma vez por semana até. A mãe da Naomi sempre foi muito tranquila com relação a isso. Mas agora nem que a gente queira, porque não tem bolso que aguente essas viagens. E ela também reclama porque é distante, né, meu amor? Cansa, né? Às vezes dá uma... Querendo ou não, é uma viagenzinha e são coisas que, se colocar no papel, elas pesam um pouco no bolso, como você falou, né? Pedágio, aí tem o carro, que o tempo de revisão do carro fica Curto. muito mais perto. Tem o pneu do carro que gasta. Tem a nossa hora do dia que gasta também, que vai, às vezes, vai o dia vai um inteiro. dia. O trânsito que pega, a gasolina, as trocas de óleo. Então, são muitas coisas que a gente não pensa pra não ficar chateado. A gente evita o assunto, abafa o caso, né, filha? E às vezes você também vem cansadinha da escola e tem que pegar 1 hora de estrada até chegar em casa, né? Aí às vezes eu durmo no carro. Pois é. A segunda coisa é o contato com o ex-cônjuge. Às vezes a gente não quer, né? Já que é ex, tem gente que lida com essas coisas com uma extrema maturidade, com um nível de maturidade exemplar. Digamos que não somos muito bons nessa coisa, né? Tá no meio termo. A gente tá no meio termo. A gente já passou daquela infância, estamos na adolescência, mas seguindo para Rumo ao adulto, rumo né? à vida adulta. É tipo assim, um tchau, um oi, tchau. E de fato é uma coisa que às vezes, por exemplo, quando você tá namorando e termina com alguém, terminou, você não precisa mais ter contato com aquela pessoa, a vida segue. Mas quando se tem um filho, no caso Naomi, né, meu amorzinho? A gente acaba tendo obrigatoriamente que ter contato com a nossa ex, no meu caso, com a minha ex-cônjuge. Por questões óbvias, pelo bem-estar da Naomi, pela própria logística, como a gente falou, pelas responsabilidades que a gente tem com ela, seja de saúde, de escola, educação, enfim, isso acaba se tornando algo obrigatório e você tem que fazer querendo ou não. E essa é uma parte que, digamos assim, pra mim é uma parte tanto quanto chata, mas a gente segue de boa. E eu acho que essa parte, ela tem uma coisa fundamental. No meu caso, por exemplo, que para quem é a pessoa divorciada que tem o contato com o ex-cônjuge, ela tem que passar muita segurança pra gente. O Duca, a vida inteira, passou muita segurança pra mim. Então eu posso dizer assim, com propriedade, que eu nunca senti ciúmes. Nunca senti ciúmes disso. Desse contato que ele tem com a mãe dela. Olha os barulhos da vizinhança. Cachorro. Pois é, vai ter que ficar no vídeo. Ele sempre me passou essa segurança. Então isso é uma coisa importante pra quem é a pessoa separada, passar essa segurança pro novo relacionamento. De que não precisa ter ciúmes, não precisa ter esses sentimentos meio bestas que às vezes a gente tem se não tomar cuidado, né? O terceiro ponto é a saudade, né? A saudade que ela sente do pai. Quando está com a mãe, sente saudade do pai. Quando tá com o pai, Eu sinto saudade da mãe. tá o tempo todo sentindo saudade, né? Eu sinto bastante saudade, mas não aquela de chorar. Uma vez eu já chorei, mas deixa pra lá. De fato, essa parte da saudade é uma coisa bem chata, né? É uma das coisas chatas, porque, cara, a gente quer estar perto o tempo todo, entendeu? E existe aquela sensação, é uma sensação ruim, de que o filho tá crescendo e a gente não tá participando dos detalhes do crescimento dele, entendeu? Do dia a dia.
a gente participa na medida do possível. Eu e a Naomi, a gente se fala por mensagem de vídeo, de WhatsApp todo dia. Mas não é a mesma coisa, a gente quer estar do lado, quer estar perto. E é uma coisa que a gente tem que lidar, exatamente, e não deixar esse sentimento crescer de uma forma negativa. Deixa só naquele estágio saudável da saudade, de sempre querer estar perto, porque senão a gente fica doido, né? Acho que o período mais difícil, assim, da saudade é quando ela passa as férias, né? Sim. Ela passa um mês inteiro com a gente, todos os dias, almoçando os 3 na mesa, pá. Aí, de repente, um dia seguinte, tá só nós dois, a casa tá um silêncio. Aí rola até nossa, tá faltando alguma coisa, né? As últimas férias, a propósito, foi muito legal, porque foi mais de um mês, assim, foram quase 2 meses juntos. E acontece isso mesmo. Chega um dia que vai levar embora, rola aquele... Sniff, cadê a Naomi? Aí volta, o quarto tá vazio. O quarto tá vazio, daí rola uma depresinha, vocês não fazem ideia. Quarta coisa, falando em fim de ano, a quarta coisa é festas de fim de ano. Pois é, e aí? Nas festas de fim de ano, ou eu tô com ele ou eu tô com a minha mãe. Ou os dois juntos, pra, tipo, ter alguma peça na escola. Aí, às vezes, dá pra ele ir... Você passa o ano novo com um, o Natal com o outro, né? Nunca dá pra passar o Natal com os dois juntos, ou o ano novo com os dois juntos, né? Isso deve ser um pouco chatinho, né? Pois é, coisas chatas da vida. 5. Educação da criança. Essa é uma parte também complicada, porque quando você tá casado, por mais que às vezes exista uma divergência de opinião, um pensa de um jeito ou de outro, a gente chega num denominador comum com mais facilidade. Agora, quando você está separado, isso já é um tanto mais difícil, porque as opiniões que a gente diverge, elas acabam se tornando, às vezes, mais evidentes, mais patentes, enfim. E isso é uma coisa que a gente tenta lidar, mas digamos que também seria uma coisinha chata, né? E rola uma coisa meio pisando em ovos, né? Tipo, puxa, eu não concordo com isso que a mãe dela tá fazendo. E aí, pra falar com a mãe dela sem dar uma conotação de briga, né? É verdade. Vamos evitar a fadiga, né? E a gente vai sempre com cuidado, tocando o assunto, ou seja, é sempre um pisar em ovos. E acho que também tem a parte do... É que com a gente não tem muito isso, mas até às vezes que é algo que eu fiz e a mãe dela não gosta, que eu faço, algo que eu determino e a mãe dela não gosta também, pra falar pra você, deve ser muito difícil pra ela. Sim, Pra você não sentir algo como, tá levando pro lado pessoal, tá querendo criticá-la, não sei o que lá. E até pra você, no caso, né? Porque às vezes você sente que tem coisas que você poderia contribuir na educação, que você deveria falar, que você deveria participar nesse ponto e fica, puxa, será que eu vou lá? Será que eu dou essa contribuição? E será que isso vai ser entendido de maneira saudável, de maneira que de fato estou me preocupando com o bem-estar e futuro da Naomi? Ou será que vai ser entendido tipo, não se intrometa, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que... É uma coisinha chata, por quê? Porque a gente sempre tem que estar lidando com cuidado. E às vezes a gente simplesmente quer viver e cuidar e zelar, né? A gente não ficar pisando em ovos o tempo todo, né? Pois é. O 6º ponto é a adaptação à nova família. Porque eu fico pensando assim do lado dela, que depois que ele casou, ela teve que conhecer toda uma nova família, criar novos laços, se adaptar a essa nova família, se adaptar a mim, até a diferença na casa, que agora não é só mais o pai dela, tem eu também. Eu acho que isso é uma coisa, né, meio dificinho, assim. Mas isso é legal. É isso que eu ia perguntar. Como foi isso aí pra você? Foi de boa? Foi uma coisa chata ou foi uau? Foi bem legal. Tipo, às vezes a gente viaja pra ir pra Campo Grande, aí eu vejo, tipo, meu amigo, os pais dela, Danilo. Isso. Então a gente... Então subestimamos. Porque tem gente que... Eu já vi casos de crianças que não gostam muito da esposa do pai. Isso é um ponto interessante. Porque vocês veem, né? Aqui foi, graças a Deus, foi muito legal, é surpreendente até pra gente. A gente, obviamente, nota que ela gosta muito, é uma menina feliz nesse contexto todo.
Mas, de fato, existe, a gente sabe, a gente conhece amigos que vivem dessa maneira, onde as crianças não se adaptam, as crianças sentem raiva de um dos lados, e a gente se compadece, digamos assim, porque a gente sabe que é um problema que essas novas famílias elas têm que lidar, né? E eu acho que até aí entra a famosa alienação parental, né? Uhum. Que isso é uma coisa bem ruim também, Sim. às vezes... Graças a Deus, a gente aqui não sente isso, não sofre isso. Mas tem muita família que sente, sim, alienação parental, que eu acho que entra na adaptação. Que a alienação parental, ela dificulta, inclusive, a criança criar laços com o novo cônjuge da mãe ou do pai. Uhum. Porque o outro fica ali falando mal o tempo todo no ouvido e a criança vai pegando raiva, ao invés de naturalmente ir pegando amor pela nova família, né? 7. 2 casas. Eu gosto bastante de ter 2 casas. E eu não tenho só 2 casas. Também tenho sítio, mas só que não é só meu, é de toda a família. Ah, sim, da tua avó, né? Mãe da tua mamãe. Só que a parte de 2 casas é aquilo que a gente conversou esses dias. Você esquece um negócio numa casa, daí... Tipo, eu esqueço um negócio aqui, aí fica faltando lá, eu esqueço um negócio que eu quero trazer pra cá, e essas coisas. Tá, mas engraçado, uma coisa que vale ressaltar também. Quando a gente estava falando sobre esses tópicos, escrevendo esses tópicos que a gente ia abordar, quando a Rafa falou assim, 2 casas, a Naomi falou assim, imediatamente falou, gosto de ter 2 casas, eu acho legal, eu gosto. Então assim, ao mesmo tempo que a gente coloca isso como algumas coisas chatas, uma coisa que eu acho que é válido a gente ressaltar o quanto nesse caso a gente foi abençoado. Porque a Naomi é uma criança maravilhosa, assim, é uma bênção de Deus mesmo. Porque se... É verdade, isso é uma bênção mesmo. Porque se por um lado a gente sabe e vê crianças em condições parecidas com a nossa, sofrendo de maneira tão assim pesada, assim, eu sempre vejo na Naomi uma menina muito grata, assim, feliz com estar aqui em casa. Tipo um dia que a gente estava falando sobre o quarto dela, que a gente quer que o quarto dela seja bonitinho, assim, assado, para que o quarto dela, que ela nunca se sinta visita. Dela olhou assim pra mim e falou assim, eu não me sinto visita. Mas eu não sou visita. E eu achei isso maravilhoso, assim, porque, queira ou não, o cuidado que a gente procura ter é facilitado por ela mesma, por ser uma criança tão tranquila, né? Graças exatamente. a Deus. O 8º ponto que a gente listou é o dinheiro. Porque quando você é casado, imagino eu, né? E tem um filho ali, é mais fácil lidar com as finanças. Quando separa, existe a famigerada pensão. E essa pensão, querendo ou não, ela pesa demais no orçamento. E eu acho que um medo muito grande em relação à pensão é esse negócio da prisão, né? Opa! Que é muito fácil de ser preso se você atrasar algumas pensões. Não, até mesmo porque eu sempre fui o famoso profissional liberal, ou autônomo. Aqui em casa o dinheiro não entra todo dia 5 do mês, pá, tá lá o salarinho. Não tem um salarinho todo dia 5 do mês. Então, às vezes, o dinheiro entra pro meio do fim do mês. E nem sempre esse dia X entrou dinheiro aqui. Então a gente tem que rolar uma administração aí do dinheiro que se ganha, né? Sim, e aquela coisa. Quando o cara ele é um assalariado, ele trabalha numa empresa, o juiz ele determina o valor dessa pensão de acordo com o salário. No meu caso, o juiz ele bateu o olho nos meus ganhos, uma média, e baseado nisso ele estabeleceu um valor. Porém, isso foi feito numa fase onde o meu ganho era X. Hoje, com o país em crise, os meus ganhos diminuíram drasticamente. Porém, o valor determinado da pensão é aquele lá e ponto final. A 9ª coisa chata são desconfortos. Porque, queira ou não, a Naomi, ela é minha filha, ela não é filha da Rafa. Às vezes tem coisas que são problemas meus, mas daí ela fica meio assim, eu fico... Poxa, eu não quero que ela se sinta desconfortável e, consequentemente, o desconforto vem pra mim. De coisas simples, assim, eu não sei nem dizer, mas são coisas muito mais... que a gente sente, mais sensoriais da dinâmica da casa. Também entra aí a minha parte no sentido de que às vezes ele está chateado com algumas coisas, alguns atritos que tem com a mãe dela, alguma coisa aqui que tem que ser acertado, mas não está sendo acertado, e ele fica chateado. E aí eu percebo que ele fica chateado e aquilo me atinge. E eu fico triste por vê-lo chateado. E eu fico impotente, não sei o que fazer para deixá-lo menos chateado, não tem como eu resolver aquilo.
E isso vai me deixando triste também, e aí fica todo mundo triste e ninguém sabe como fazer pra melhorar. Mas no fim tá tudo certo e tudo se resolve. Afinal de contas, né, a vida é cheia de problemas. A questão é como você encara os problemas e como você tenta resolvê-los. Não se deixa abater pelos problemas. E a gente tem, na medida do possível, feito isso. 10º e último, medos. Quais os seus medos? Meus medos é tipo, eu falo alguma coisa e chatear meu papai, ou falo alguma coisa pro meu papai e chatear minha mamãe, ou falo alguma coisa pra minha mamãe e chatear meu papai. Pelo fato de não morar comigo e você não quer deixar o papai triste, às vezes você evita algum assunto e tem coisas que acontecem na tua casa, né? Acho que isso até envolve não só a dinâmica de casais separados, mas a própria vida como um todo, né? No meu caso, eu acho que eu já até falei, dei uma pincelada nisso alguns tópicos para trás, mas é esse medo de não criar laços. Eu tô crescendo, ele não tá acompanhando o meu crescimento. Exatamente, não tô acompanhando de perto, né? Por mais que a gente sempre esteja conversando via WhatsApp, ou você me mostra e manda os prints das provas e tudo mais, dá esse receiozinho de não estar participando de fato, efetivamente, da vida dela. Mas é interessante também. Sempre que eu sou meio assombrado por esse tipo de medo, Deus responde. Responde com delicadezas de Deus, assim. É uma coisa muito louca. E acho que pra mim alguns medos são típicos de não me sentir aceita, não me sentir amada, de me sentir uma intrusa entre eles, tipo, tem uma festinha lá da escola, aí vai a mãe, vai o pai, e aí eu tô lá. Às vezes dá esses medos, mas como a gente já falou que graças a Deus a Naomi, ela é muito amorosa, e ela também sempre me incluiu, tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto, a gente vai pra um parque e eu vou junto, e a gente é uma família mesmo. Então, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se não gostou, deixa seu like, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações, eu já falei? Não. Sei lá. Ative as notificações. Se você gostou demais, deixe nos comentários. Falou! Beijo, tchau.